Olá, tudo bem? Muito prazer, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu já contei alguns casos sobre os criminosos mais temidos do Brasil, como foi o caso do Marcola, considerado o último líder do PCC. Hoje, eu irei falar de um cara muito famoso do mundo do crime, mas que nós nunca abordamos aqui no canal. José Márcio Felício, mais conhecido como Geleião. Ele passou boa parte da vida na cadeia, onde morreu recentemente, vítima de Covid. Porém, enquanto esteve preso, ele revolucionou o mundo do crime, criando uma organização que nunca tinha sido vista entre os presos. Vem comigo, que eu te conto tudo o que sabemos sobre esse terrível criminoso. Assim como muitos outros integrantes das maiores facções do Brasil, pouco se sabe sobre o começo da vida de Geleião. Ninguém sabe nada sobre a infância de José Márcio Felício, onde ele cresceu, quem era sua família, ou mesmo quando foi o seu primeiro contato com o crime. Porém, sabe-se que ele foi parar na cadeia no final da década de 70. O motivo? Bom, durante muito tempo pensou-se que era por assalto. E de fato era. Só que havia ainda um outro crime que Felício tentou esconder por muito tempo. Ao que tudo indica, ele também foi preso por um tipo de agressão sexual quando tinha apenas 18 anos. Algo que é inaceitável entre os presos que estão dentro do sistema carcerário. Depois que entrou para a prisão, Geleião nunca mais saiu. As informações que você vai ver a partir de agora foram retiradas de uma carta que Geleião enviou com exclusividade ao UOL, em que ele revela com detalhes todos os seus passos no mundo do crime. Como ele mesmo disse, o conteúdo da carta não tem como objetivo macular a imagem de ninguém, apenas falar a verdade e relatar os fatos sobre o que acontece dentro das cadeias brasileiras. Ao entrar para o sistema prisional do estado de São Paulo em 1979, Felício foi surpreendido ao ver como funcionava o sistema prisional. Para ter acesso à cama ou alimentação decentes que eram fornecidos pelo próprio Estado, Geleião contou que tinha que pagar. Essa era a realidade vivida dentro do sistema prisional do Brasil. Em 1988, quando foi transferido para o Centro de Readaptação de Taubaté, mais conhecido como Piranhão, o criminoso ficou longos 4 anos trancado e presenciando os maiores absurdos que já tinha visto. Os presos eram frequentemente torturados. Ninguém podia tomar 2 banhos por dia e, diariamente, algum preso era espancado. O pior é que todo mundo sabia dos horrores que corriam dentro do Centro de Readaptação de Taubaté. Mas nenhuma autoridade fazia nada. As denúncias que chegavam eram engavetadas e todos os presos temiam um dia ir parar no Piranhão, chamado por muitos presos de masmorra. Quem entrava lá tinha uma certa dificuldade para sair. O Piranhão se tornou uma espécie de renda para as autoridades, que fabricavam relatórios para internar o sentenciado naquele lugar. Para sair, eles tinham que pagar. Caso contrário, passariam muito tempo lá dentro. Felício passou longos 4 anos dentro do Piranhão. Quando houve a troca de coordenador, ele foi transferido para o presídio de Araraquara, onde, segundo ele, foi perseguido. Após o diretor fazer o relatório mentiroso sobre Geleião, ele foi novamente transferido para Taubaté. Isso aconteceu em 1992, quando o prisioneiro decidiu que não iria mais sofrer com as humilhações impostas pelos carcereiros. O criminoso, junto a outros presos, organizou uma espécie de comissão para reivindicar os direitos ao diretor Ismael Pedrosa, que era o diretor da Casa de Detenção do Carandiru, quando aconteceu o massacre de 111 presos no dia 31 de outubro de 1992. E depois foi transferido para a unidade prisional de Taubaté. Detalhe que Ismael Pedrosa foi morto em 2005, assassinado a tiros por membros do PCC. Disposto a mudar as coisas dentro da prisão, Geleião organizou um protesto dentro do Piranhão,
Durante 10 dias, todos os presos fizeram uma espécie de bateria, batendo nas portas das celas para chamar a atenção das autoridades. Nem todas as reivindicações foram atendidas, mas já era um bom começo. Foi nessa mesma época que o criminoso criou a temida facção chamada de PCC. O nome, inclusive, foi Geleião que criou. Ele teve a ideia de criar um campeonato de futebol dentro do presídio. E os jogos seriam realizados galeria contra galeria. Enquanto conversava com seu amigo Isaías Moreira do Nascimento, vulgo Esquisito, ele disse que seu time se chamaria PCC, ou Primeiro Comando da Capital. Quando foi transferido de pavilhão, Geleião ficou próximo de outros famosos criminosos, como o famoso Cezinha, que foi o chefe da primeira geração do PCC. Misael, Bicho Feio, Da Fé, Zé Cachorro, Dudu, Marcola, Sombra, entre outros. Reunidos, todos esses presos, com exceção de Marcola, organizaram um esquema para matar alguns rivais dentro do Piranhão. No dia 31 de agosto de 1993, tarde de uma quarta-feira, Geleião, Misael, Da Fé, Bicho Feio, Dudu, Cezinha, Zé Cachorro e Esquisito foram para o pátio, onde começou a matança. Por causa desses crimes, todos esses criminosos foram condenados a 32 anos de prisão. Após cometerem os assassinatos, com as mãos ainda sujas de sangue, Geleião chamou seus companheiros ao centro do pátio e anunciou a fundação do PCC, o Primeiro Comando da Capital, organização que iria combater os corruptos e os opressores do sistema prisional. No mesmo dia, Geleião e seus companheiros convocaram 180 presos para quebrar toda a prisão de Taubaté. Foi uma espécie de rebelião que fez a tropa de choque invadir o presídio e transferir todos os presos, menos Felício e seus 7 companheiros. Eles ficaram cerca de 6 meses sem banho de sol, enquanto era feita uma reforma na cadeia. Com o fim da reforma, chegaram mais 16 presos. E foi nessa época que o PCC se fortaleceu de vez. Geleião organizou uma rebelião com os presos de Tremembé, reivindicando a saída dos membros do PCC do Piranhão. A rebelião foi feita e o governo de São Paulo concordou em transferir os presos caso a rebelião parasse. Em 1994, Felício foi transferido para o Centro de Observação Criminológica no complexo do Carandiru. Outros membros foram espalhados em várias prisões do país. O objetivo era que o PCC se espalhasse pelo sistema prisional para acabar com a corrupção e os espancamentos. Segundo as próprias palavras de Geleião, se fosse para matar, que assim fosse feito. Mas o sistema tinha que mudar por bem ou por mal. No dia 6 de março de 1998, Geleião foi transferido para uma prisão no Paraná, onde foi espancado e torturado pelos agentes. Após ficar cerca de 5 meses trancado, ele foi misturado com os outros presos. Foi aí que surgiu uma outra facção, uma espécie de ramificação do PCC, chamada Primeiro Comando do Paraná. Depois, Felício passou pelas penitenciárias de Piraquara, Maringá e Curitiba. Por fim, ao lado de Cezinha e Misael, ele foi transferido para o Mato Grosso do Sul. Em 2000, Geleião foi levado para a prisão de segurança máxima de Campo Grande, onde estavam Cezinha e Misael. Seus companheiros já tinham dominado a prisão e batizado alguns presos. Mas alguns hesitavam em entrar para o PCC por causa de um cara que era líder e não queria perder a liderança. A solução foi matá-lo. Por causa do crime, Geleião pegou mais 8 anos e 8 meses de prisão. Tempos depois, Felício foi transferido de volta para o Paraná, posteriormente para Papuda, em Brasília, e depois retornou a Piraquara, onde colocou em prática um plano de fuga que acabou falhando. Após fazer uma negociação com o então ministro da Justiça, José Gregório, Geleião voltou para São Paulo. Ele, Cezinha e Misael foram transferidos para Avaré. De volta ao estado onde tinha fundado a facção, o PCC voltou a ficar sob comando dos seus fundadores. Mas aí houve uma traição dentro da facção. De um lado estavam Cezinha e Geleião, favoráveis às ações radicais, como também colocar bombas em prédios públicos. De outro,
Marcola queria transformar o PCC em um grupo criminoso com foco no tráfico de drogas, para que a organização tivesse lucros. Ao mesmo tempo, Ana Maria Olivato, advogada e namorada de Marcola, passou os números de telefones celulares de Cezinha e Geleião para que a polícia interceptasse ligações telefônicas. Ao que tudo indica, Marcola foi o traidor, pois foi quem pediu para que Ana entregasse seus companheiros. Com isso, Geleião e Cezinha foram isolados no presídio de Presidente Bernardes e o caminho ficou livre para Marcola reivindicar a liderança plena do PCC. Posteriormente, a namorada de Marcola foi assassinada e até hoje ninguém sabe se o crime foi uma represália dos líderes depostos ou se o próprio namorado ordenou a morte de Ana, já que os dois tinham brigado e ela tinha ameaçado entregá-lo à polícia. O fato é que Marcola espalhou que Cezinha e Geleião eram traidores e teriam matado a mulher dele. Com isso, entre os membros do PCC, Marcola ficou como o certo da história e Geleião e Cezinha como os errados. E assim, Felício saiu do PCC. Durante os últimos anos, Geleião esteve preso, isolado de tudo e de todos. Até que no ano passado, após anos trancado atrás das grades, um dos fundadores do PCC morreu em decorrência de complicações da Covid-19. Felício estava com 60 anos de idade e passou alguns dias internado no centro hospitalar do sistema penitenciário, na cidade de São Paulo. É isso aí. Bom, e antes de me despedir, eu quero te contar uma novidade. A Fatos Desconhecidos agora tem sua própria marca de roupas, a Use Fatos. Você pode dar uma conferida em todos os nossos modelos de camiseta através do código QR Code que vai aparecer na sua tela, ou mesmo pelo link que está na descrição do nosso vídeo. Então, não perca tempo. Corre lá para conferir as novidades. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!